Olá, bom dia, tudo bem, meus amores? Paz de Cristo, o amor de Maria, a alegria do Espírito Santo, com todos nós é o que eu desejo para vós todos que estáis aqui perto de mim. Hoje, gente, é o dia da consciência negra. O que quer dizer? Que a minha consciência é preta, que eu não tenho uma consciência boa para as coisas, né? Eu não tenho uma consciência limpa, eu tenho uma consciência negra. Mentira, não é isso. O Dia da Consciência Negra, gente, é um dia para a gente debater sobre as pessoas que têm racismo, preconceito racial, que não respeitam a cultura africana, né? Na sua história, na sua cultura. Então, hoje é o dia da gente debater sobre como que os portugueses, aquele povo europeu cheio de si, precisava povoar e trabalhar num país e não tinha jeito, e foi na África pegar povo. Esse dia 20 de novembro, lá em 1695, eles mataram, degolaram em praça pública os portugueses, os inconfidentes, degolaram um homem chamado Francisco, que com 15 anos começou a militar no quilombo, ele formou um quilombo com escravos fugitivos, começou a formar o tipo de uma resistência à escravidão. O nome dele era Zumbi, ele deu esse nome. Palmares era o quilombo, o nome do quilombo, e ele era líder desse quilombo, né? Dessa comunidade. Ele queria ser livre, e ele então pegava esses escravos fugitivos para ser livre e vencerem o preconceito racial. Os portugueses atacaram o quilombo e ele resistiu, e ele então foi morto. Lutava por uma liberdade de religião, porque aqui era o catolicismo, e eles matavam se a pessoa não fosse católica igual eles, né? Ele queria uma liberdade de culto, uma liberdade de religião, praticar a religião do modo dos africanos. Ele queria o fim da escravidão colonial, né? E só que Zumbi também não era tão santo, porque ele era severo, ele era déspota, e ele também pegava aqueles escravos fugitivos e ele escravizava estes escravos. Ele escravizava o próprio povo dele, né? Então Zumbi não era assim um santo, né? O que a gente pode lembrar nesse dia é de nunca oprimir o negro ou uma pessoa de uma raça diferente, né? Como os portugueses fizeram com o povo negro aqui, que depois a santa que libertou foi a princesa Isabel. Gente, assim, ó, na Europa não tinha negros, na Europa, no Líbano. Eu tenho uma amiga que ela é libanesa, os pais dela vieram do Líbano, e diz que quando ela chegou no hotel, no Rio de Janeiro, veio uma negra atender na porta do hotel, a mãe dela saiu correndo, porque ela nunca tinha visto uma pessoa negra, né? Então existe essa diferença da cor branca para a cor negra, e você não tem que ter nenhum tipo de preconceito, né? Nenhum tipo de preconceito. São culturas diferentes, são cores diferentes, são pensamentos diferentes. Os negros são mesmo diferentes, né? Mas eles vivem aqui no Brasil em liberdade, graças a Deus, e são muito felizes, e nós também, eu acho. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito racial. Para mim esse dia é um dia normal, comum, né? Eu não vou parar para pensar, mas eu não tenho. Tomara que aqui em casa também ninguém tenha. Um beijo. No ano 137 da época dos gregos, apareceu um rei, uma raiz maldosa e iníqua, se chamava Antíoco Epífanes. E o povo hebreu deixou todas aquelas leis que Moisés tinha prescrito, de fazer a circuncisão, de guardar o sábado, todas as leis sagradas do povo de Israel, eles acabaram deixando, né? O povo começou a sacrificar para os ídolos, aqueles ídolos, profanando o sábado, né? E também o que aconteceu? Esse rei decretou que quem seguisse a lei ou então tivesse o livro sagrado era para queimar. E toda a palavra de Deus foi queimada, gente, foi colocada no fogo.
Mas muitos israelitas não comiam alimentos impuros, resistiram, preferiam a morte a se contaminar com aqueles alimentos e, não querendo violar a aliança sagrada, foram trucidados. Em Lucas 18:35, o cego de Jericó, então Jesus estava se aproximando e o cego sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então ele ouviu a multidão passar e perguntou: o que está acontecendo? Eles disseram: não, é Jesus que está passando por ali. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu faça por ti? E o cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. E Jesus então disse: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. A música diz assim: e eu gritei para o Senhor me responder: Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Gente, eu sinto assim um nervoso quando eu vejo aquela palavra e que o povo foi abrindo mão daquela fé, daquela tradição que eles tinham, né, os hebreus. E então, como eles foram abrindo mão da fé, o que aconteceu? O rei, o inimigo, ficou mais forte contra eles, contra a religião deles, contra a fé deles, e até chegou a decretar, então, que ninguém mais seguisse a lei, que ninguém mais tivesse o livro, né? Eles não podiam mais se circuncidar, eles não podiam guardar o sábado, eles não podiam fazer as coisas que eles faziam. Mas a gente sabe que alguns poucos não deixam a fé. A fé, ela pode ir, mas ela não recrudesce, ela não vai embora. Ela fica aquele braseirinho leve, mas ela não acaba, porque Deus é maior. Deus é o Senhor da fé. A fé não veio por causa de um povo, por causa de um ser humano, e Deus é muito grande. Então, aquele pouco que ficou em Israel, ele manteve a fé. E aqui nós vamos ver sobre a fé, vamos ver aquele cego, né? O cego de Jericó, que ele simplesmente escuta Jesus falando. Eu imagino, eu me coloco no lugar do cego, né? Escutando aquele barulho, Jesus passando, e ele pergunta, ele ficou: o que está acontecendo, né? Então as pessoas dizem: é Jesus de Nazaré que está passando. Na mesma hora ele sentiu o ímpeto pela fé, a fé entrou dentro dele para que ele pedisse a cura, era a chance que ele tinha. E o cego não desperdiça, não ficou ali bobeando com vergonha, ele gritou: Jesus, filho de Davi, no meio da multidão. E ele sabia que aquilo ia ecoar, ia soar nos ouvidos de Jesus, porque ele podia gritar e todo mundo judiar, como judiavam dele, vivia cego por ali, precisando das pessoas, mas quando ele grita: Jesus, filho de Davi, me cura, Jesus então manda o cego vir aqui. E o cego vai, e Jesus só pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Que o Senhor me cure, meu Senhor. A tua fé te salvou. Ele teve fé, ele acreditou, ele teve coragem, ele chamou Jesus, ele pediu e ele sabia o que ele queria. Eu quero enxergar, Jesus, eu preciso enxergar, eu preciso enxergar. E nós, o que nós precisamos nesse dia? Primeiro, nós estamos como aquele povo deixando o governador queimar os livros da nossa fé. Nós estamos abrindo mão da nossa igreja, da nossa Eucaristia, do nosso Pai nosso que estais no céu, do nosso Jesus, de meditar os mistérios do Santo Rosário, da Ave Maria, de São Miguel, de todos os santos anjos, né? Nós estamos abrindo mão da nossa fé, dos sacramentos. Nós estamos abrindo mão da nossa fé para que o governo, como em tantos países da Europa, já fechou as igrejas e já está colocando repartições públicas, ou então restaurantes ou boates nos lugares das igrejas, onde já esteve lá o Santíssimo Sacramento. Nós estamos tendo fé para primeiro
escutar Jesus passar. Jesus está passando na nossa vida, nós estamos nos colocando na presença de Jesus e dizendo: eu quero isso, Jesus. Jesus, eu quero, Jesus, eu preciso. Tem algumas coisas que eu preciso, Jesus, entre mim e ti. Eu quero que o Senhor venha me ajudar. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Jesus, honra minha fé. Sim, Senhor Jesus, vem honrar a fé do teu povo, o teu povo que não te abandona, que está aqui conosco nesse canal, que estamos aqui há tantos dias, Senhor, já te louvando e te agradecendo, Senhor. E que ficou cada vez mais numerosas as pessoas que te buscam, que te procuram, que têm curiosidade para te conhecer através da palavra de Deus, que é só uma pontinha do iceberg, que está para fora do iceberg, Senhor. A palavra de Deus é uma parte, Senhor, do mosaico do teu reino. Existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe, Senhor, os santos, São Miguel, Nossa Senhora. Tanta coisa que tem no teu reino, Senhor, que tudo me atinge e venha até mim o teu reino. Amém.